Boa madrugada, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te livre de todo mal. A paz do Senhor Jesus, Shalom. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a este canal de oração. Você que está chegando aqui agora, não deixe de clicar em gostei, compartilhar o vídeo, se ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, pois toda vez que entrarmos aqui, você será notificado. Esta é a oração da meia-noite e hoje gostaríamos de meditar num texto que está em Atos 19, que diz assim: Enquanto Apolo estava em Coríntio, Paulo atravessou as regiões altas, chegou a Efésio e ali encontrou alguns discípulos. E lhe perguntou: Vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles responderam: Não, nem sequer vimos que existe o Espírito Santo. Então, que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. Ele: O batismo de João, responderam ele. Disse Paulo: O batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isso é Jesus. Ouvindo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhe impôs as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e profetizar. Eram a todos uns 12 homens. Paulo entrou na sinagoga, ali falou com liberdade durante 3 meses, argumentando convincentemente acerca do reino de Deus. Mas alguns deles se endureceram, se recusaram a crer e começaram a falar mal do caminho diante da multidão. Paulo então afastou-se deles, tomando consigo os discípulos, passou a ensinar diariamente na escola de Tirano. Isso continuou por 2 anos, de forma que todos os judeus e os gregos que viviam na província da Ásia ouviram a palavra do Senhor. Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, de modo que até os lenços aventais que Paulo usava era levado e colocado sobre os enfermos. Estes eram curados de suas doenças e os espíritos malignos saíam dele. Então você vê o ministério de Paulo, como era um ministério abençoado, né? Ele chega naquela região, pergunta aos irmãos se eles já tinham recebido o Espírito Santo. Eles nem sabiam o que era o Espírito Santo. Então Paulo fala que eles se batizaram, né? Mas foi o batismo de arrependimento, que era o batismo de João. E Deus queria batizar ele com fogo, que é a descida do Espírito Santo. E Paulo ora, né? E eles são batizados com o Espírito Santo. O Espírito Santo desce sobre a vida deles. E Paulo ficou durante 2 anos pregando o Evangelho. Só que quando se levantaram alguns homens que queriam falar mal do caminho, Paulo se saiu deles. Você vê o quanto é importante, muitas das vezes, você não brigar com ninguém. O próprio Paulo, que tinha discernimento, que tinha uma carteira grande, né? Ele era poliglota, ele tinha aprendido com Gamaliel, era um homem bem instruído na palavra, ele não discutia. Quando ele escreve uma carta para Timóteo, ele diz: Não briguei por genealogia, coisa da antiga aliança, não fique brigando. Então, isso é importante para nós, porque muitas das vezes entramos em confusões, entramos em guerra por falar coisas que não é para falar. Às vezes é certo, pregar o evangelho é certo, com certeza, mas você tem que olhar o momento e a hora com quem você vai falar, para que você não entre em problemas, para que você não entre em confusão. Então tudo isso faz parte de uma vigilância. E a palavra do Senhor diz que ele, Paulo, até os aventais de Paulo suado, curava pessoas. Então, através do ministério de Paulo, era feito prodígio e maravilhas e muitos eram curados. Por isso, que você possa crer que Deus ele é poderoso para fazer na sua vida muito mais do que você pede, muito mais daquilo que você quer. Porque Deus, quando ele age de uma forma sobrenatural. Por isso, não deixe de orar, não deixe de buscar Deus e não deixe de pedir. Peça a Deus para que Ele encha você do Espírito Santo dele, que encha da graça e do poder dele, e tenha certeza que a sua vida não será a mesma. Agora vamos orar nesta madrugada, né? Noite de oração, madrugada de oração. Oremos ao Senhor. Pai amado e Deus querido, louvado seja teu santo nome. Estamos felizes e alegres por essa palavra, meu Deus, aonde o apóstolo Paulo chega na cidade de Éfeso, encontra irmãos ali que não conheciam o Espírito Santo, mas eles passaram a conhecer
e foram batizados com fogo, com o teu Espírito Santo. E Paulo ficou durante 2 anos pregando a palavra, mas muitos deles resistiam e falavam mal do caminho. E nessa passagem, Paulo nos ensina que aquele que quer ir contra nós não é para a gente brigar, não é para a gente discutir, não é para a gente querer revidar, mas é para a gente se afastar. Está falando mal? Vou me afastar. Está querendo fazer o mal? Vou me sair. E ele fez isso. E ele continuou o ministério dele. Por onde ele passava, era prodígios e maravilhas. Até os aventais deles eram curados, pessoas eram curadas. E nessa mesma posição, nessa mesma unção, meu Deus, eu quero te pedir pela vida deste homem, pela vida desta mulher, que já está cansado, que já está triste, que já está sem força. Revigora a força do teu filho, revigora a força da tua filha, que eles possam, meu Deus, conseguir cada dia mais estar na tua presença, estar nos teus atos, estar na sua vontade, meu Deus. Ressuscita, meu Pai, os nossos sonhos, ressuscita e fortalece, meu Deus, que assim como Paulo foi um grande homem de Deus usado, que cada pessoa, meu Deus, possa ser usada pelo teu poder, possa ser usada pela tua glória. Nós somos dependentes de ti, meu Deus, somos dependentes da tua palavra, somos dependentes do teu evangelho. Por isso nos enche do teu poder nesta madrugada, meu Deus. A tua palavra diz que o Senhor ama os que te buscam pela madrugada, e pela madrugada te encontrará. Por isso, meu Pai, se faz presente essa noite. Nos enche, meu Pai, nesta madrugada do teu Espírito Santo. Nos enche do teu poder, meu Deus, para que quando amanhecermos, possamos amanhecer revigorados, cheio da tua glória, cheio da tua presença, cheio da tua unção, meu Pai, cheio do teu poder. Manifesta a tua glória, Deus, manifesta o teu Espírito Santo. Ó, meu Pai, ajuda essa pessoa que está endividada, essa pessoa que está triste porque terminou um relacionamento, essa pessoa, meu Deus, que não sabe o que fazer, ela não sabe que caminho seguir, mas o Senhor sabe. Por isso, meu Deus, entra com providência e faz segundo o teu poder, faz segundo a tua glória, faz grandes maravilhas na vida deste homem, faz grandes maravilhas na vida dessa mulher, Deus. É o que pedimos, Senhor, e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Nesse exato momento, com muita fé, estaremos orando a poderosa oração que Jesus Cristo nos ensinou, que diz assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que têm nos ofendido. Não nos deixe cair em tentação, mas nos livra do mal, pois a ti o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém, amém. E você diz, graças a Deus, né? Por mais uma oração de madrugada, a gente orando madrugada, né? Buscando o Senhor. É necessário a gente buscar a Deus, colocar tudo na mão dele e tenha certeza que as coisas vão fluir. Só não desista, não pare de crer. Tenha certeza que seu milagre está mais perto do que você imagina. Então, quero desejar que vocês tenham um sono tranquilo, durma, descanse, não coloque essa preocupação em foco, coloque suas ansiedades diante do Senhor, que Ele tem cuidado de vós. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e mais Ele fará. A paz do Senhor Jesus, Shalom e até o próximo vídeo.